Amém, igreja? A ministração de hoje, ela meio que é uma introdução a uma segunda ministração. Queria convidar os irmãos para abrir a palavra em Mateus 16, 24. Se tiver que ter um título essa ministração, na realidade as duas que vão ser, seria tome a sua cruz. Amém? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Guarda esse versículo aí no coração, que nós vamos para o outro lado da Bíblia. Vamos começar abrindo a palavra em João 12, de 20 a 26. Amém? Ora, entre os que tinham subido a adorar na festa havia alguns gregos. Estes, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém? Glória a Deus. Para quem não conhece essa passagem, momentos antes, se você ler alguns versículos atrás, foi quando Jesus foi entrar em Jerusalém. Ele foi ovacionado pelo povo como rei de Israel com os ramos. Todo mundo conhece essa passagem? Amém? Uma pergunta: por que Jesus foi ovacionado? Teve um motivo. Porque antes desse momento, Jesus ressuscitou a Lázaro. E estava assim, eu acredito que em Jerusalém estava assim uma fofoca abençoada. Quem é esse Jesus? Porque os gregos, gente, quem estava atrás de Jesus não era judeu, não. Quem queria conhecer Jesus eram os gregos. Ah, qual a influência dos gregos? Depois vamos chegar lá. Mas vamos aos ramos. Por que o povo estava atrás de Jesus, ovacionando ele? Porque o povo precisa de sinais. Os sinais é que motiva o povo a buscar o Senhor. Eu acredito que Jesus ia entrando, chegou lá com os seus discípulos e teve o fato do jumentinho. E eu fico imaginando um teatro. Vamos imaginar junto comigo. Jesus está lá, a porta de Jerusalém, o povo lá com os ramos, e Jesus entrando, e eu acredito que os gregos estavam assim, para olhar aquele que fazia sinais, para olhar aquele que fazia a diferença. Aí eu te pergunto, primeira pergunta pesada: quais são os sinais que o povo, porque o povo daquela época é mesmo hoje, com os mesmos defeitos de hoje, quais os sinais que o povo está vendo na tua vida, ou através da tua vida, para poder querer conhecer a Jesus? Pesado, né, gente? Que Jesus usa eu e você aqui nessa terra para manifestar sinais. Quem é que está ali procurando para que você possa falar de Jesus? Amém? No versículo 20 diz assim: ora, entre os que tinham subido a adorar a festa havia alguns gregos. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Felipe foi dizer a André e Felipe foram dizer a Jesus. Os gregos estavam ali por acaso? Não. Em Atenas tinha uma comunidade judaica, né? Teve até aquele episódio que Paulo lá em Atenas era tanto Deus que tinha um Deus que não tinha nem nome, desconhecido. E Paulo pegou esse gancho para falar de Jesus. Levou uma lapada, mas falou. Então os gregos foram à Páscoa adorar o Deus de Israel. E quando chegou lá, escutou de um que fazia sinais e maravilhas, amém? E isso fez com que eles tivessem a curiosidade de conhecer a Jesus. Se a gente falasse em gregos, por que gregos? Gregos eram naquela época, como os americanos são hoje, detentores de cultura, de idioma, de poder. Então, o idioma grego passava por todo o Oriente Médio, ali pela Europa, eles que comandavam a cultura daquela época, eram predominantes. Assim como o inglês é. O nosso idioma
é americanizado. Nós temos palavras milkshake, upgrade, cheeseburger. Só para vocês entenderem como era forte o poder cultural dos gregos. É do mesmo jeito na época. Bem, aí os gregos chegaram em Jerusalém e Jesus estava lá. E Jesus, eu acho que ele era o cara que gostava de pisar na unha encravada. Sabe por quê? Porque ele só curava no sábado. Só para pisar na unha dos fariseus. Era o cara que movia sensações e sentimentos péssimos. Imagina aí o fariseu, ficava invocado com Jesus, né? E os que recebiam o milagre, abençoados, alegres, mas coitados, deviam ter sofrido bullying. Com certeza os fariseus bulliam eles. Estavam sofrendo bullying, né? Isso aqui não está aqui não, viu, gente? Então Jesus entrava lá e os gregos queriam falar lá com ele e procuraram quem? Filipe. Por que Filipe? Por que Filipe? Porque Filipe é o nome grego. Quero dizer para vocês que aqueles que vão procurar a Jesus vão procurar uma pessoa semelhante. Se Deus te usou, se Satanás te abusou nas drogas e Deus te resgatou, aqueles vão te buscar porque são pessoas que foram semelhantes. Amém? Então, o povo procura pessoas semelhantes para poder conhecer a Jesus. Entenda isso, que Deus te botou num canto com pessoas semelhantes para que tu faça sinais, promova sinais vinda do céu, para que eles possam conhecer a Jesus. Não é de graça. Por isso que Jesus alcança pessoas de níveis diferentes. Raramente um classe média vai alcançar um milionário ou um paupérrimo. Raramente. Mas Jesus resgata aqueles naqueles locais, estrategicamente, para que aqueles que precisam conhecer a Jesus se sintam semelhantes ao pecado, às dificuldades, às limitações. Amém? Versículo 21, a palavra diz que Filipe era de Betsaida. Precisava falar isso? Não, né? Na cidade que ele foi? Não precisava. Mas esse contexto aqui diz que Filipe era de uma cidade incrédula, que se assemelha. Eu sou de uma cidade incrédula. Eu era incrédulo. Filipe era de uma cidade incrédula. E não era só ele, não. Era Filipe, era André, era Pedro, né? Porque Jesus pegou aqueles que ninguém poderia acreditar e levantou para pregar a palavra dele. Quem é aqui incrédulo? Quem foi incrédulo? Pois Deus vai te usar, viu? É desse que Deus quer. A cidade é tão incrédula que depois Jesus lá na frente, em Lucas 10, 13, aqui menciona a incredulidade do povo dessa cidade. De Betsaida, de Carmezim, de Cafarnaum. Cafarnaum se cumpriu o que ele disse. Acabou-se. Não tem mais a cidade. Tiberíades é bem pertinho de lá. Está lá uma cidade enorme. E Cafarnaum é só ruína pela incredulidade do povo. Mas agora é diferente. Tem eu e tem você. Para manifestar sinais vinda do céu. Para que esse povo creia em Jesus. Amém? Jesus escolheu um cenário terrível para começar o ministério. Ele pegou logo a nata da incredulidade. Foi ali que ele começou a arrebanhar. Quando eu comecei a ler isso aqui, eu me lembrei do profeta Isaías. Lá Isaías 6,5 diz assim: quando ele viu o Senhor, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios, de um povo de impuros lábios. Quando nós estamos na presença de Deus, Deus nos revela o nosso começo. Como nós éramos pequenos, frágeis, pecadores, imundos, mas tem um porquê. Amém? Então vamos voltar lá aos gregos. Como eu falei, os gregos eram os caras da época, né? Não sei por que motivação eles foram buscar a Jesus. Se era para conhecer o cabra que estava fazendo poder, se era curiosidade, se podiam usufruir do poder de Jesus. A motivação não sei. Eu sei que eles tinham curiosidade e foram buscar a conhecê-lo. Buscaram a Filipe como facilitador para chegar a Jesus. O povo precisa de um facilitador para conhecer Jesus. O povo precisa de mim e de você como facilitador. Amém? Agora, Filipe. Vamos lá, Filipe de novo. Filipe era o quê? Um evangelista. Filipe era um evangelista. Quando Jesus chamou Filipe chegou, ou ele é evangelista ou ele é fofoqueiro. Porque ele, quando conheceu Jesus, ele foi lá em Natanael. Ei, macho! Cearense ele. Ei, macho! Bora, vamos. Conheci aquele que Moisés e os profetas falaram.
Jesus de Nazaré. Natanael, mais incrédulo, disse, e de Nazaré presta alguma coisa? Filipe era evangelista, mas Filipe procurou André. Amém? Por que Filipe não foi falar direto com Jesus? Por que Filipe não foi falar com Jesus? Não era apóstolo do mesmo jeito? Não era da turma, da galera? Não, ele foi falar com André. Agora vamos entender por que ele foi chamar André. André, na minha visão, era um cara resolutivo na igreja, no ministério. Era aquele cara que fazia. Não esperava por ninguém, não. Ia lá e resolvia. Porque tem muita gente no ministério de Jesus. Quem tem ministério aqui essa noite? Levanta a mão. Quero dizer para os que não levantaram, desculpa, que vocês estão equivocados. Que todos nós temos um ministério aqui na terra. Amém? Ministério não é pregar, ministério não é ser porteiro, ministério não é limpar o banheiro. Não. Ministério é proclamar o reino de Deus. Eu sei que você pode até não ter entendido a minha pergunta, mas eu estou trazendo o entendimento, amém? Todos nós temos um ministério. Agora, Filipe tinha um ministério e era apóstolo. André também. E Filipe pegou, acredito que pegou na mão do grego, bora aqui. Ei, André, negrado aqui quer conhecer Jesus. Por que ele não levou lá? Sabe por quê, gente? Porque no ministério de Jesus, há pessoas que acham que o poder, a cura, a manifestação só vem da mão do pastor, do líder, do diácono. Não. Então ele não tem credibilidade em si mesmo para resolver aquela questão. Eu e você temos a autoridade dada por Jesus e pelo Espírito Santo para operar o milagre. Então as pessoas ficam sentadas, ou então vem uma pessoa a você querendo conhecer Jesus e você não se sente preparado para falar de Jesus. E aí vai, não, vamos ali no pastor, não, vamos ali no meu líder de célula. Mas tem que acabar isso. Na igreja não pode ter Filipe nessa visão, só na de evangelismo. Nós temos que resolver a parada, porque os fins dos tempos estão aí. Porque Jesus volta todo dia Jesus volta. E às vezes uma vida padece, porque nós não tivemos a autoridade, ou então a coragem de falar de Jesus para eles. Amém? Lá em João 6... tem uma passagem da multiplicação, vou explicar bem direitinho como é que funciona aqui. João 6 tem a primeira multiplicação dos pães. Jesus é tremendo. Jesus chegou e disse, Filipe, vem cá, macho. Filipe, o povo está com fome. Aí Filipe pegou e disse assim, eu acho que ele coçou a cabeça e disse, o mestre vai botar para me resolver isso. Mestre, nem 200 dinheiro compraria pão para esse povo. Filipe viu as circunstâncias. Aí lá vem André, mestre, tem um cabo bem acolá que tem 5 pães e 2 peixes, Me diga uma coisa, André sabia que Jesus ia multiplicar os pães? Não, mas André mostrou o que ele poderia fazer, a realidade da situação. Nós, na maioria das vezes, somos Filipe. Nós vimos o gigante e nem prestamos atenção à pedra. Filipe viu a circunstância, a multidão, a dificuldade de conseguir. André foi logo querer resolver. Nem se preocupou se dava ou se não dava. Mas apresentou a Jesus uma possibilidade de solução. E nós fazemos o que dessa terra? Olhamos as circunstâncias, somos Filipe ou somos André? Pai, está aqui o pouco, agora é contigo. Pai, eu só tenho farinha, traz o óleo. Pai, eu só tenho feijão, traz o arroz. A gente olha a palavra e começa a ler e começa a ver que Deus nos mostra como fazer. Amém? Não adianta nós olharmos as situações que nos rodeiam e perdermos a paz. E criarmos uma dificuldade. André criou uma dificuldade. Ele botou preço na dificuldade. Acredito que 200 dinheiro na época devia ser muito difícil. Quando nós olhamos uma dificuldade, não pode preço nela. Porque para Jesus ela não tem valor, amém? Também não está aqui não, viu gente? Nós não podemos esperar a coisa acontecer para agir. Nós precisamos agir para acontecer. Nós temos que pegar aquela situação, aquela dificuldade e agir. E crer. Porque aqueles dois ali, Filipe e André, vieram de um povo incrédulo. A credulidade em Jesus, a certeza da solução, nós temos que ter. Mas temos? Vamos ser reais. Temos? Não temos. Eu mesmo, esses últimos 2 anos, a minha empresa tem andado como o Brasil, né? E um dia eu estava perturbadozinho. E Jesus disse para mim assim, Deus, eu sou teu servo, teu filho. Há muitos anos trabalho para ti. Olha o aperreio que eu estou passando. Ainda no almoço para comprar a janta.
dificuldade enorme de pagar a folha do funcionário. Jesus disse para mim, Deus, filho, viva o mal de cada dia, porque o amanhã pertence a mim. Nós temos a tendência de se preocupar com 15 dias depois. Às vezes, o dia 15, já estava preocupado com a folha do final do mês, gente. Doidinho da cabeça, perturbado. Mas a minha mulher que está ali sabe. Estou aprendendo, viu, gente? Quando começa a faltar, como diz o Matuto, faltar o fôlego. Aí eu me lembro, Jesus disse que é só hoje. Eu digo, hoje tem jantar? Tem, vou comer, beleza. Então pronto, amanhã é de Jesus. E Deus tem honrado, isso já faz mais de 6 meses, ou sei lá quando. Amém? Tenha a certeza que Jesus não só escuta os que fazem acontecer. Deus escuta a todos nós. E se você não é um que faz acontecer, mude seu procedimento, sua conduta. Porque nós estamos nessa terra só para um motivo, para adorá-lo e para proclamar o seu reino. Se você não está fazendo isso, mude seus princípios. Vamos recapitular. Primeiro, os sinais que o povo estão vendo na sua vida ou através dela. Quais são os sinais? Segundo, as pessoas lhe veem como acesso a Jesus? Se examinem. Terceiro, no seu ministério você só vê as dificuldades ou vê oportunidades no povo? Você é Filipe ou você é André? Amém? Aí os dois foram a Jesus. Mestre, aqueles gregos ali, aquela negrada ali, ó, querem te conhecer. Foi o que Jesus disse? Jesus olhou para ele e disse, é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. O que Jesus falou aqui, para mim e para você, significa assim, ó, acorda, igreja. Que toda vez que a igreja se levanta em projetos do povo que quer me conhecer, o meu nome será glorificado. Toda vez que tu se levantar para defender para trazer ele, para conhecer Jesus, Jesus diz para mim e para ti, o meu nome será glorificado. Como é que o nome de Jesus é glorificado? Vamos aqui. Tem milagres, tem atitude de fé, tem amor, né? Tem cura, tem libertação, tem salvação, tem maravilha. Mas como é que Deus vai ser glorificado se tu não tem coragem de chamar o povo para conhecer a Ele? Amém? Essa é a nossa missão aqui na terra, gente. Nós não vamos fazer o milagre, não. Nós vamos só operacionalizar. Amém? O cara vai conhecer Jesus através de ti, e tu vai orar e vai ser curado o negócio, rapaz. Vai ser liberto. Vai ser transformado. O ruim passa a ser bom. Agora, se tu não levanta os pés, hoje de manhã meu assessor para assuntos aleatórios, veio trocar a bateria do microfone, ele veio desse jeito, ó. Quando ele viu que não deu certo, ele mola, correu lá para trás, virou o André na mesma hora. Nós somos assim, nós andamos no reino de Deus assim, ó. Se vier me procurar, eu falo. Estou mentindo? Se vier me procurar, eu falo. Uma coragem enorme. Quem veio conhecer a Jesus hoje aqui? Pois o nome dele hoje vai ser glorificado. Amém? Creia que hoje vai ter milagres e maravilhas. Amém? Jesus disse para os Filipos aqui, está na hora de virar André. Minha mãe diz assim, menino, levanta os pés. Não estava com a coragem, né? A coragem medonha. Menino, levanta os pés. Era para me andar ligeiro. Jesus disse para vocês hoje, levanta os pés. Eu estou voltando. Tem uma seara. O campo está maduro. Amém? No versículo 24, Jesus começa a sinalizar a cruz. No versículo 24 diz assim, ó, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra, não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muito fruto. Lá em Mateus 13, 37 e 38, Jesus explica a parábola do joio e do trigo. Versículo 37 diz assim, e ele respondendo disse, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E o 38 diz, o campo é o mundo, e boas sementes são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Só o fato de você estar aqui hoje sinaliza que você é uma boa semente, amém? Agora, se você não morrer, a palavra diz que você vai ficar só. Se escandalize não. Você pode até me perguntar, mas pastor, eu estou na igreja todo dia. Dá fruto? Dá fruto. Como sou uma boa semente? Mas se você morrer, você vai dar fruto. Posso até dizer assim um ditado popular. O inferno está cheio de boas intenções. Nem dizer assim. Eu vou dizer um pouco diferente. O inferno será cheio de boas sementes.
porque não querem morrer. A pastora pregou ontem, domingo passado, aqui, e uma coisa Deus me falou, até falei aqui, quando Satanás foi tentar Jesus, depois de 40 dias de jejum, ele só ofereceu as coisas desse mundo para Jesus. Aqueles que são propensos a ser uma boa semente, se não der fruto, se não morrer, vai ficar só. Meditem nisso. E não vai ser só no céu não, viu gente? É lá mesmo. Se não morrer, o inferno será cheio de boas sementes. Amém? Lá em Mateus 16, 25, Jesus diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. E no versículo 25 de João 12, Jesus alinhava isso dizendo assim, ó: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. No 26 diz assim, no começo do 26 diz assim, se alguém me quiser servir, siga-me. Toda hora Jesus está dizendo, siga-me, siga-me, siga-me. Essa palavra às vezes grita no meu ouvido, siga-me. Quando a carne quer fazer uma coisa que não tem nada a ver com o plano de Deus, eu escuto Jesus dizendo, siga-me, foque, porque nós somos fadados a desistir quando nós vimos qualquer dificuldade. Lá em Marcos 8,34, Jesus diz, é chamada a si a multidão com os discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Gente, eu não cheguei na pregação não, a pregação vai ser em outra oportunidade. A referência que nós começamos, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Sim. Não podemos ser Felipe, temos que ser André. Amém? Qual foi a oração que Jesus nos ensinou? Bora lá junto comigo. É só um pedacinho. Vamos lá. Pai nosso, santificado, venha a nós. Onde é que Jesus está? O autor de Hebreus diz que ele está à destra de Deus. Amém? Mas, em Mateus 18, 20 diz assim, ó: pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Venha a nós. Se você está aqui, eu e você falando de Jesus, o reino dele está presente. Se você está com um irmão, o reino dele é para estar presente. E quando o reino dele está presente, há o quê? Milagres e maravilhas. E se não está acontecendo isso, irmão, busque, reveja os seus princípios, os seus atos e suas atitudes. E o fim do capítulo 26, Jesus diz, se alguém me servir, meu Pai o honrará. Você serve a Jesus? Você vai ser honrado. Você não serve a Jesus? Sirva. Sirva. Sabe por quê, irmão? Vamos agora para a humanidade. Quem não gosta de ser honrado aqui? Quem é que não gosta? Não gosto não de ser honrado. Sou humilde. Quem não gosta de ser honrado? Quem não já fez um negócio e o outro levou a honra e o cara ficou pé da vida? Vamos ser sinceros. Nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa soberba quer nos trazer honra a qualquer preço, lícita ou ilícita. Mas aqueles que servem ao Senhor não precisa fazer nada para ser honrado, porque quem honra é Deus. Quem honra é Deus. Pode as circunstâncias não serem favoráveis, mas Deus honra aqueles que o servem. Amém? Aí nós vamos ler agora o 27. O 27 diz assim, Jesus começa a mostrar, esse aqui é o começo da próxima ministração. Jesus começa a mostrar a sua humanidade. Ele diz assim, agora minha alma está perturbada. O que direi eu? Pai, salve-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Jesus chegou e disse, a minha alma está perturbada. Será que ele não sabia que ele ia passar? Mas o preço era tão alto a ser pago, que ele perturbou-se. Ele disse, está chegando a hora da chibata. E aí, Jesus chegou para Deus e pensou em falar para Deus e dizer assim, Pai, me livra. Mas ele disse assim, o que vou falar nessa hora? Se eu vim para cá para isso, qual o argumento que você tem para dizer a Deus que não pode servi-lo? Se você veio para cá para fazer isso, me diga qual o argumento, que Jesus estava ali, sendo Deus. Agora vamos para o outro lado. Deus está lá, ó, olhando o filho. Eu vou lhe perguntar uma coisa. Pelo seu filho você mata e morre? E Deus, que teve que matar o filho dele, por amor a mim e a você. Você entende o tamanho do amor de Deus por nós?
Deus deu o filho, o companheiro, o amigo, porque estava lá no início do mundo, para morrer, para sofrer. E um sofrimento tal, que Jesus diz assim, não tenho palavras, estou perturbado. Deus, em forma de homem, perturbou-se. Não tenho palavras para tentar sair desse propósito, porque para isso eu vim. Agora imagina o coração de Deus vendo o filho sofrer isso. Você como pai. Quem não é pai talvez não entenda. Quem é pai e mãe entende. E por que Deus se permitiu passar esse sofrimento? Porque eu tenho certeza que Deus sofreu. Porque quando você vê um filho sofrendo, você quer, se o filho se machucar, você quer se machucar no lugar dele. Vendo Jesus dizer assim, eu não tenho palavras para mudar esse quadro. E nós, na nossa cretinice, porque nós somos cretinos, nós somos santos aqui dentro dessa casa. Mas quando a gente sai dali, nosso princípio é comer o melhor da terra, é vestir a roupa de marca, é ter um carro, é esnobar, é comprar um celular da hora. Nós somos cretinos. Porque era para a gente sair dali e buscar um que não conhece e botar a mão e dizer assim, cura Jesus. Nossos princípios não são do céu. Nós temos palavras. Quando vai pedir a Deus as coisas, para justificar como nós somos medíocres na obra. Mas Jesus estava ali com toda a sua santidade, por amor a mim e a você, perturbado, dizendo, Pai, o que é que eu vou falar? O que direi? O que direi? Salve-me desta hora? Vou falar isso? Me livra do teu projeto. Era isso que Jesus tinha que fazer. Se fôssemos nós, com certeza nós tínhamos falado isso. Dá para escapar não, Pai? Mas Jesus honrou o projeto do Pai e foi para a cruz, humilhado, machucado. Vou dar só uma palhinha da próxima. Quando Jesus estava crucificado, ele já tinha sido perturbado, ele já tinha passado por processos que depois, na outra oportunidade eu vou falar, e já estava crucificado, estava lá. E o soldado pegou uma cana, uma vara, pegou uma esponja, meteu num vinagre com fel e deu para Jesus tomar. Quem pensa aqui que o soldado queria maltratar mais Jesus? Eu pensava assim também, até um dia desse. Só que eu fui estudar. Não. Aquele ato do soldado, vinagre com fel, era como se fosse uma morfina, um anestésico. Todas as pessoas que eram crucificadas, eles davam para eles não sentirem as dores. Mas o propósito de Jesus naquela cruz não era não sentir dor. Era sentir a dor minha e sua naquela cruz. Ali foi um ato de Satanás para tirar o propósito de Jesus. Porque ele já estava sofrendo, machucado, magoado. Mas ele disse, não, eu vou até o fim. Jesus disse para mim e para ti essa noite, vá até o fim. Porque eu vou ser glorificado. Amém?